Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Nesta manhã gloriosa, o Senhor nos concede a sua bendita e maravilhosa misericórdia. O favor imerecido o Senhor atribuiu a nós nesta manhã. A oportunidade de estarmos de pé, de termos esse dia lindo e glorioso, o dom maravilhoso que é a vida, o Senhor nos concede. Eu profetizo que na sua casa, sua parentela, sua família e aonde você colocar a planta dos pés, esteja ali abundantemente a graça de Deus, alcançando o seu coração e te enchendo de paz e de toda a harmonia, de louvor. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia. Nada seja grande o bastante para te impedir de alcançar aquilo que você tanto almeja, deseja, sonha e projeta no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor fortaleça o seu dia. Hoje, com esta palavra, com essas profecias sobre você, você vai ser mais do que vencedores, em nome de Jesus. Hoje nós queremos meditar numa palavra poderosa da parte de Deus, que vem nos trazer reflexão de como nós devemos agir, nos comportar, para que Deus possa estar se agradando de nós. Em Isaías, capítulo de número 55, no seu versículo de número 6, a palavra é bem conhecida, mas traz para nós uma reflexão. Ela diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, queridos? Esta palavra, ela vem rebater algumas questões no nosso coração. Já parou para pensar que a gente só aprende a dar valor, só aprende a dar o devida honra a alguma coisa na nossa vida quando nós não a temos mais? Nós só aprendemos a dar valor ao ar que respiramos quando porventura ele nos falta. Só aprendemos a dar valor à água que nós bebemos quando nós temos sede. Inúmeras das vezes, coisas que nós tanto prezamos, tanto desejamos, tanto almejamos, por termos em abundância, nós não damos o devido valor. O simples fato de eu poder respirar e ter o oxigênio em abundância não é, para mim, a vontade essencial ou prazer, porque eu respiro de uma forma normal e não sinto falta. Mas quando isso me fizer falta, então eu vou dar valor a cada situação, a cada poder respirar, a cada encher de pulmão. Isso vem de encontro a esta palavra que Isaías vai exclamar em capítulo 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando nós dermos conta de que o Senhor pode não estar mais ao nosso alcance, aí a gente vamos aprender a dar valor àquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus realizou ou quer realizar na nossa vida. Em inúmeras das vezes, pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, pai, mãe, filhos, pessoas de muito carinho, de muito respeito por nós, hoje em dia já não são mais tão valorizadas como elas deveriam ser. Mas quando elas partem deste mundo, quando a gente temos a ciência de que nunca mais a veremos, ou de que levaremos um tempo, ou que nós não a veremos mais em forma física, então bate o desespero. Por que eu não amei mais? Por que eu não disse eu te amo? Por que eu não estive mais tempo com essa pessoa? Por que eu não ajudei mais esta pessoa quando ela precisou? Bate aquele desespero. Por que eu não fiz mais? Por que eu não desejei mais? Por que eu não amei mais? Pessoas que fizeram parte da minha vida.
E às vezes essas situações podem se repetir quando hoje nós temos a graça de Deus, os portões do céu abertos para nós, e podemos alcançar o reino de Deus a qualquer momento. Deus está batendo a porta do nosso coração, mas por termos talvez tempo, abundância, talvez nós acharmos que Deus vai sempre estar ali, nós não abrimos a porta do coração para Ele. Então, rejeitamos o querer de Deus, rejeitamos a sua casa, rejeitamos o seu caminho, rejeitamos os seus mandamentos, porque achamos que, assim como Ele esteve ontem e Ele está hoje, Ele também vai estar amanhã, nos esperando de braços abertos. Mas vai chegar o dia em que estas portas vão se fechar, em que a presença de Deus não vai ser mais real em nosso meio. Vai chegar o dia em que muitos se despertarão e buscarão a casa de Deus, a presença de Deus, e não a encontrarão. Foi isso que Isaías quis dizer aos nossos ouvidos: buscar enquanto pode se achar. É necessário nós despertarmos, queridos, despertarmos que vai haver o tempo em que nós vamos bater e a porta não vai se abrir, em que nós vamos gritar em voz alta, nós vamos clamar, nós vamos implorar pela ajuda de Deus, mas nós não vamos ter resposta. Vai chegar o tempo em que nós vamos bater as portas das igrejas, procurar os pastores, os irmãos e as irmãs de oração, e nós não vamos encontrar. Aí será o tempo de desespero, será o tempo de agonia, será o tempo em que pessoas estarão sozinhas, porque neste momento que se chama hoje, muitos estão rejeitando o caminho de Deus, estão rejeitando o chamado de Deus, estão preferindo viver as suas vidas pecaminosas, estão preferindo viver as suas baladas, viver as suas orgias, aquilo que Deus não se agrada, aquilo que Deus despreza. As pessoas estão desejando viver uma vida totalmente longe do caminho de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos buscar a sua presença, a sua graça, não no tempo de amanhã, não no tempo que nós podemos dizer agora se é o tempo, porque o tempo que nós temos para buscar a Deus é hoje, enquanto nós podemos achar, enquanto nós podemos invocar a Ele, enquanto nós temos fôlego, enquanto nós temos saúde, enquanto ainda nós temos vida. Este é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. E é necessário que esta palavra desperte o coração de cada irmão que está nos ouvindo hoje. Quantas vezes você já recebeu o convite para estar em alguma igreja? Quantas vezes alguém já quis orar com você? Quantas vezes Deus já bateu a porta do seu coração e inúmeras dessas vezes você fechou essa porta? Não permitiu que o seu coração se abrisse para que Jesus pudesse fazer morada, porque os seus planos eram outros, porque os seus pensamentos eram outros. Não cabia Deus naquele momento na sua vida. Deus iria atrapalhar talvez o seu namoro, o seu casamento, talvez ia atrapalhar os seus estudos, talvez Deus ia atrapalhar no seu pensamento. Deus não ia agregar com você, não ia multiplicar com você, não ia te ajudar. Então você decidiu em não ouvir a voz de Deus. Mas isso vai de encontro a cada um de nós que hoje estamos sendo despertados por esta palavra. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai a Ele enquanto Ele está perto. Deus é o dono do ouro, da prata, é o Criador do universo. E Ele tem o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas vai chegar o dia em que muitos baterão a porta e ela não se abrirá. Assim como nos tempos de Noé, a arca estava fechada pelo lado de dentro. E quando veio o dilúvio, em que todos ali estavam cientes de que aquele era o fim, eles começaram a bater na porta da arca, mas ela estava fechada e não se abriu. Muitos morreram, pereceram naquele dilúvio. E somente aqueles que deram ouvido à voz de Deus saíram ilesos ou sobreviveram àquele imenso dilúvio que aconteceu naquele tempo. E é necessário, queridos, que nós venhamos
entender que Deus está batendo ao nosso coração, está batendo à nossa porta, esperando nós abrirmos, falando aos nossos ouvidos. Quantas mensagens nós temos ouvido na televisão, nas lives, nós temos ouvido na internet, Deus nos chamando para poder termos um compromisso com Ele, mas nós estamos preferindo vivermos longe de Deus. Hoje Deus está novamente falando com você. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada na sua vida, na sua casa, para que então vocês estabeleçam um tempo de intimidade, uma união onde Deus vai te ajudar em todos os seus momentos de aflição, de angústia e de complicação da sua vida. Então busque a Deus enquanto você pode achar. Chega-se a Deus na igreja mais perto da sua casa, nos encontros mais perto da sua casa, aquele amigo, aquela pessoa da família que te chamou para poder ir estar em alguma reunião, para poder juntos estudarem a palavra de Deus. Vai de encontro ao querer de Deus, que você vai ser bem-sucedido no seu caminhar. Fique com essa palavra nesta manhã, que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Seja feliz neste dia, em nome de Jesus. Amém.